Olá, tudo bom? Hoje eu quero gravar esse vídeo para falar um pouco sobre algumas compreensões de algumas frases, de algumas situações que as pessoas ficam falando e acreditando em coisas que não existem. A princípio, eu queria dizer que existe a lei de causa e efeito. Isso é uma das coisas mais certas que existe aqui nesse mundo onde nós vivemos. Mas eu queria explicar a respeito disso para que essa lei não seja mal interpretada. Bom, a princípio eu estava vendo alguns anos atrás que um presidente, para ser mais exato, era o presidente Tancredo Neves, ele havia ganhado as eleições. E no momento que ele ganhou, em uma de suas entrevistas, ele disse: "Nem Deus me tira a presidência." E alguns meses depois, ele veio a falecer sem assumir o cargo de presidente. Então, muitas pessoas, elas acreditaram que aquilo foi um efeito. Um efeito de quê? Um efeito do que ele falou, que foi a causa de tudo aquilo. Mas, se nós pararmos para analisar, nós passamos a ver que, às vezes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A causa, muitas pessoas atribuem que ele afrontou a Deus, dizendo que nem Deus tira, e Deus acabou tirando para mostrar a ele que ele era Deus. Mas em um universo de causa e efeito, todos nós sabemos que ele poderia estar carregando já uma doença, como até os próprios médicos, eles deram lá o laudo da morte, que se agravou. Então, a causa não foi simplesmente o que ele falou, a causa foi algo que já havia acontecido antes. Pode ter sido má alimentação, estresse, com aquela responsabilidade que ele tinha de ficar fazendo campanha e tal. Tudo isso pode ter sido um fator de causa da morte dele. E muitos atribuíram isso ao que ele disse, coisas que não tem nada a ver. Isso tudo é apenas uma indústria do medo. E teve também outras situações de causa e efeito que, para mim, eu não achei nada assim convincente. O cantor Cazuza, quando ele estava fazendo um show, e então ele tragou um cigarro, e aí ele jogou a fumaça para cima e disse: "Essa fumaça é para você, Deus." E então, alguns meses depois, ele também veio a falecer. E muitas pessoas atribuíram: brincou com Deus. Mas em um universo de causa e efeito, nós também sabemos da doença que ele tinha. E isso se agravou e ele veio a falecer. Não foi totalmente pelo que ele disse, porque a causa já vem de antes. A doença veio minando, minando e até independente do que ele tivesse dito ou não. E por que eu estou fazendo essas colocações? Porque muitas pessoas, elas fazem sensacionalismo em cima disso. E eu acredito que isso não seja o caminho para que as pessoas andem corretamente, para que as pessoas falem
coisas que edifiquem. E não fiquem atacando ou maldizendo ao Criador. Bom, o que eu acho que o medo, ele impera em muitas situações. E eu acho que não é através do medo que as pessoas devem viver. Porque o mal, ele se alimenta do medo. Um exemplo na guerra. Quando há uma guerra, o mal sempre vence. Por que o mal sempre vence? Porque na guerra, o medo ele impera. As pessoas têm medo de morrer, têm medo de não voltar para suas famílias. E então o medo ele impera ali. O medo e o mal ele se alimenta do medo. E então logo quem ganhou a guerra acaba perdendo. É uma batalha onde não há vencedor. Então essa indústria do medo, quando você, eu tenho medo de ir para o inferno, então eu vou agir da melhor maneira. Quer dizer, aí você já está errando, já está pecando, porque não é pelo medo que você deve fazer as coisas boas, é pela sua índole, é pelo seu caráter. Porque quando você faz alguma coisa, quer dizer, não faz alguma coisa com medo de ir para tal lugar, você acaba o quê? Atraindo esse tipo de energia negativa que vem através do medo. E então aquilo tudo que você está tentando impedir vai vir sobre sua vida. Bom, e eu queria também, nesse mesmo assunto, falar sobre uma história. Essa história eu ouvi alguns anos atrás. Ela era mais ou menos assim. Um grupo de jovens iam fazer uma viagem, iam curtir, não sei aonde era, se era uma montanha ou se tá. Aí eles tinham se programado, conseguiram um carro. E aí, quando eles estavam de partida, aí o pai de uma das meninas foi se despedir dela. E então ele disse: Deus te acompanhe, vá com Deus. Mas como o carro estava cheio de jovens e ela estava um pouco apertada, então ela disse: só se ele for no porta-mala, porque o carro aqui está cheio. E aí sorriram, ele se despediu dela e o carro foi embora. Bom, algumas horas depois, houve-se a notícia que o carro tinha batido. Todos no carro morreram. E os bombeiros acharam estranho, até porque o único local que permaneceu intacto foi o porta-mala do carro. E nesse porta-mala tinha uma vasilha com ovos. E nenhum dos ovos haviam se quebrado. E aí, isso foi o suficiente para que muitas pessoas começassem a dizer: tá vendo? Brigou com Deus. E aí Deus castigou. Com Deus não se brinca. E por aí vai. Eu ainda entro novamente no universo de causa e efeito. Eu tenho para mim que isso simplesmente não foi. Porque muitas pessoas agridem Deus, xingam Deus e, no entanto, não acontece essa violência toda com as pessoas que fazem isso. E sem falar que em universo de causa e efeito pode ter ocorrido o quê? Simplesmente um erro de direção do motorista. Pode ter um erro, uma falha mecânica para ter causado aquele acidente. Mas e como você explica os ovos não ter quebrado? Deus estava no porta-mala e protegeu os ovos. Bom, se Deus tinha a intenção de proteger os ovos, então por que alguns dias depois, quer dizer, os ovos alguém pode ter fritado ou cozinhado
os ovos iam se perder de qualquer maneira. Deus não ia perder tempo em proteger ovos. Bom, então, a respeito disso que eu quero deixar a minha opinião, que nós não devemos se ater ao medo. Porque tem coisas que parecem, mas não é. Eu acredito que Deus não iria se vingar por ela ter feito aquela piadinha. Mesmo então que foi ela que falou. O que foi que os outros tiveram? Pode ter tido algum que estava com sonho e nem sabia o que era que estava acontecendo ali e tal, e foi inocente praticamente. Quer dizer, Deus iria se vingar de uma pessoa que estava... Ah, não, mas ele estava no meio dela. Não, mas isso não importa. Não importa. Se Deus queria se vingasse só dela. Quer dizer, se só ela tivesse falecido, pronto, aí uma explicação. Ah, a causa foi essa. Então, a batida foi violenta, todo mundo deveria ter morrido, e não morreu, só quem morreu foi ela. Pronto. Bom, para não me alongar muito, eu apenas toquei nesse assunto para dizer a respeito do medo. Que nós não devemos ter medo achando que uma coisa tem a ver com a outra, quando não é nada disso. Bom, agradeço a todos por terem assistido esse vídeo. Gostaria de pedir um like e que vocês também dessem sua opinião a respeito desse assunto. Muito obrigado e até mais.